A paz do Senhor, pessoal. Aqui é a missionária Viana Silva, do canal Ministério Voz de Deus. Eu quero apresentar a vocês uma palavra de um grande homem de Deus que eu considero conhecedor de batalhas espirituais e gostaria que você estivesse ciente do perigo que nós corremos todos os dias diante de tantos ataques do inimigo, lutando contra a nossa salvação, contra a nossa alma. Dê uma escutada neste vídeo agora, nesse exato momento. Mas o Novo Testamento nos diz uma coisa sobre os demônios. Não Ó, nos diz de onde eles vêm, mas nos diz como nos livrar deles. E é isso que é o importante. Minha descrição dos demônios é de pessoas sem corpo. E é muito importante perceber que você está lutando com uma pessoa. olha, gente, um demônio sem corpo. Imediatamente já me lembro das experiências que tive com os demônios. Aparecem como uma sombra negra, né? E às vezes em formatos até mesmo de animais, eles aparecem usando formas até mesmo humanas, se materializando. São várias experiências que a gente tem para contar e aos poucos eu vou estar contando para vocês. Uma certa vez estava dirigindo numa estrada muito escura e com um carro de som, tocando um hino, falando um pouco, falando sobre o sangue de Jesus, o nome de Jesus que tem poder, no hino da harpa cristã. E imediatamente eu vi uma imagem, um formato de um cavalo em pé, e era como um capu também que tinha, parecia ser um capu por cima. Era muito estranho. E ele correu, atravessou a estrada e entrou para a mata. Perguntei para Deus por que aquele demônio correu para a mata. E o Senhor falou para mim: porque todas as vezes quando você repreende um demônio e manda para o inferno em nome de Jesus, ele vai, ele é obrigado a ir. Por isso, quando ele lhe viu, ele correu, porque ficou com medo de ser visto por você e você mandá-lo para o inferno. Na mesma hora, irmãos, eu não pensei outra vez. Eu gritei com a mão direcionada à mata e Satanás, volte para o abismo, deixe as pessoas em paz em nome de Jesus. São muitas experiências que a gente vai contar, mas eu quero que você observe bastante esse vídeo, tá bom? Vamos lá? Nos primeiros anos do meu ministério, sofri uma depressão intensa que tomava conta de mim e repousava sobre mim como uma nuvem escura e me fechava, impedindo-me de me comunicar. E eu lutei com isso, fiz tudo, orei, jejuei, me considerei morto, conheci as escrituras e quanto mais orava, jejuava, pior ficava e não tinha remédio. Olha E um dia isso. eu estava lendo Isaías capítulo 60 e 61. E dizia no lugar do espírito de peso, a vestimenta de louvor. E o Espírito Santo falou comigo e disse: esse é o seu problema. Um espírito de peso, de depressão. E quando eu soube que estava lidando com uma pessoa e não comigo mesmo, sabe, eu estava me culpando por tudo isso. Quando eu descobri que era outra pessoa, já estava a 80% do caminho para a vitória. E na verdade eu entendi por revelação que era um espírito familiar, que é um espírito que segue uma família. E percebi que o mesmo espírito havia afetado meu pai por muitos anos. Então tudo o que eu precisava era de outra escritura. Deixe-me compartilhar com você Joel 2:32. Deixa eu trazer uma experiência para você sobre esse espírito hereditário de depressão. O espírito de depressão, ele também vem acompanhado com o suicídio. Chega uma hora em que a depressão, ela, quando avançada, né, vem o espírito do suicídio. Uma certa irmã, eu, ao conhecê-la, senti que ela tinha um espírito de depressão. E esse espírito de depressão vinha de muitos anos. E também perseguia toda a sua família, persegue toda a casa. Porque esse espírito, ele veio de alguém bem antigo, do seu pai, do passado, da sua família. E se esse espírito não foi eliminado agora, um exemplo, ele poderá ah, dar continuidade não só na vida dessa mãe, mas também da filha, mas também do neto, do bisneto, e assim vai. Então, é necessário que você se apegue muito, mas muito com a fé em Deus, na palavra de Deus, para, se não tiver alguém que possa te apoiar e te ajudar, mas que você lute para encontrar a cura em Cristo Jesus, porque Cristo Jesus, ele é a cura.
Meu irmão falou, jejuei, fiz tudo, tal, mas olha o que ele disse. Encontrou na palavra de Deus uma resposta, olha. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu invoquei o nome de Jesus e fui liberto. Essa coisa Invocou o foi nome de como se um Jesus. aspirador de pó celestial tivesse tirado dos meus ombros e simplesmente sugado essa coisa ruim. E eu lutei com isso por anos, até reconhecer que não era eu, era outra pessoa tentando afligir a mim. Tá vendo? E quero que você entenda que quando perceber que está lidando com uma pessoa que não é você mesmo, Hum. você está a cerca de 80% a caminho da libertação. Então, observe esta explicação. Você está lutando contra você mesmo ou você está lutando contra algo espiritual que você não está ao nível desse ser maléfico, espiritualmente falando, esse ser espiritual e maléfico. Você não está apto para enfrentá-lo e você às vezes está lutando contra você mesmo. Então, é necessário que você observe, né, com o que você está lidando. Se você, por exemplo, eu perdi uma pessoa na família que o Senhor falou comigo. Ele falou assim: resista a Satanás, porque Satanás matou essa pessoa e vai tentar matar toda a família com a mesma enfermidade. Ou seja, se é infarto, vai infartar a todos que esse demônio puder infartar. Vai, se é problema renal, vai atacar todos com problema renal. Se é AVC, vai atacar todos com AVC. Então, é um demônio. É um demônio que está em um espírito hereditário. E aí, minha mãe morreu de câncer, eu vou morrer de câncer. Não, isso não é para você aceitar. Isso é para você lutar. É para você rejeitar. E o Senhor falou comigo: resista. E ainda falou: resista a Satanás. Use sua fé. Porque a Bíblia vem falar: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé. E uma fé baseada em qualquer outra coisa, fora a palavra de Deus, não é uma fé viva, é uma fé morta. Não é a fé genuína, pura e verdadeira, é na palavra de Deus. Sua fé tem que estar baseada na palavra de Deus. Tá certo? Então, nesse caso, nós estamos falando de depressão. Neste caso, nós estamos falando de um espírito que provavelmente tenha vindo de uma avó, de uma bisavó, de alguém que luta contra essa família. E este espírito tem que dar um basta nele. É necessário dar um basta nele. Alguém tem que parar ele. Então, quem é que pode parar? O nome de Jesus tem poder. E expulsarão demônios, né? Como diz lá em Marcos, capítulo 16, capítulo 15, capítulo 16, verso 15 e 16, um negócio assim, dê uma olhada lá. Então, o que a gente orienta é a estar agarrado, apegado à palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te salvar, né? Sua fé viva, eficaz na palavra de Deus. Então, eu quero ler aqui para você, Marcos, tá? Essa é a saída. Essa é a saída para qualquer ser humano. Né? Vencer o maligno, lutar contra o maligno pelo poder da palavra de Deus. 16, 15, e disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, se uma pessoa que tem essa chamada pode ajudar você, amém. Agora, e se Deus quer que você se torne um líder espiritual para a sua família, para seus filhos, para seus irmãos, para seus parentes, então você vai precisar se posicionar, porque todos foram chamados. Todos. Eu acredito que todos têm. Deus tem uma obra na vida de todos. Então, que obra é essa? Você precisa descobrir qual é o chamado, você precisa buscar o Senhor Jesus para descobrir. Agora, o ID é para todos. A crer em milagres é para todos. O expulsar demônios e curar os enfermos também, eu creio, assim, que é para todos. Porque você não pode fazer o ID e não ver o milagre de Deus acontecer. Então, os sinais vão te seguir. Você precisa andar, fazer a obra para os sinais seguir você. Você parado ou estagnado num lugar, você não vai conseguir ver milagre. Você não vai conseguir ver a ação, o agir da palavra de Deus, né? Então, você precisa fazer o ID, você precisa começar a entrar no campo de batalha. Neste campo de batalha é um campo minado. E você vai precisar adquirir a arte, né? A arte da batalha, a arte da guerra. Então, é através da palavra de Deus que você vai conseguir isso.
Você não tem outro meio. É a palavra de Deus e não tem outro meio, de maneira nenhuma. A oração, jejum, é a palavra de Deus e intimidade com Deus. Agora, pelo que entendi, e deixe-me dizer que tenho lidado com demônios há mais de 30 anos, me envolvi pela primeira vez em 1963. Algumas pessoas dizem, bem, o irmão Prince em breve desistirá, ele mudará sua doutrina. Devo dizer que aos 80 anos não desisti e não mudei minha doutrina. E eu vou lhe contar uma razão. É bíblica. E número 2, funciona. Quero oferecer-lhe 3 objetivos que os demônios têm. Número 1, para atormentar e torturar. Eles são os torturadores. Número 2, para evitar que você conheça a Cristo como Salvador. E número 3, se você conhecer a Cristo como Salvador, isso o impedirá de servi-lo efetivamente. Agora temos que distinguir entre essas 3 áreas. Você pode observar que ele comenta, né, que a luta para você não conhecer Jesus. E quando conhece, agora a luta para você não continuar. Isso é muito forte, porque tem muita gente aceitando Jesus e achando que já está salvo. E tem que caminhar, tem que descobrir os mistérios da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não vai adiantar você aceitar Jesus e dizer, estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. O inimigo vai lutar para você não ficar efetivado na obra, para você não estar fazendo a obra, para você não ir, né, fazer o ID, para você não orar, não jejuar, não se consagrar, não ler a Bíblia. E então ele vai colocar em você cansaço, fadiga, desânimo, vai colocar em você um excesso horrível de sono, que isso é um espírito maligno do sono, que inclusive ele vai falar sobre isso, o espírito maligno do cansaço. E tudo isso você vai precisar lutar para você continuar. E como disse o apóstolo Paulo, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vai precisar fazer isso. Estar nesse combate, nessa carreira espiritual, sem desanimar, sem olhar para a esquerda nem para a direita, e só olhar para Jesus, autor e consumador da sua fé. E é só com a palavra de Deus, que é o combustível para nossa vida espiritual andar para frente. 2 coisas, que é chamado de carne e demônios ou espíritos malignos. A carne é a velha natureza carnal, que cada um de nós herdou de Adão. Todos nós somos descendentes de Adão. Uhum. E Adão não gerou nenhum filho até se tornar um rebelde. Uhum. E todo descendente de Adão tem em si a natureza de um rebelde, e esse é o velho homem. Agora, outra coisa com a qual lidamos são os espíritos malignos. E é importante saber com o que você está lidando, porque os remédios são completamente diferentes. Veja, eu estava lidando com um espírito imundo e tentando lidar com isso como se fosse a carne. Eu estava tentando crucificar a carne, porque esse é o remédio para a carne, mas você não pode crucificar um demônio, nem pode expulsar a carne. Uhum. Você tem que saber com o que está lidando. Certa vez veio um homem até mim e disse, irmão Prince, quero que você expulse esse demônio de mim. E eu disse, qual é o seu problema? E ele começou a me contar sua dificuldade de se relacionar com sua esposa. E eu disse, acho que isso não dá para expulsar. Não é demônio, é a sua carne, você tem que crucificá-la. Portanto, precisamos saber se estamos lidando com a carne ou com um demônio. Agora, eu vou tentar dar algumas orientações. Algumas maneiras de descobrir. Veja, a mesma palavra em hebraico e grego. É a palavra para espírito, sopro e vento. E nenhum de nós já viu vento, você percebe? Todos nós sabemos que o vento é real. Por quê? Porque vimos o que ele faz. Vimos isso soprar as nuvens pelo céu, vimos as árvores se curvarem ao vento, vimos a chuva cair horizontalmente em nosso horizonte. Vimos as nuvens de poeira subindo nas ruas, vimos os chapéus das pessoas sendo retirados. Sabemos que o vento está soprando, mas como sabemos isso? Vimos o vento? Não. Vimos o que o vento faz. O mesmo acontece com os demônios. Normalmente não os vemos. Às vezes pessoas com uma revelação pessoal os veem. Mas normalmente eles não podem ser percebidos pelos sentidos humanos. Como sabemos que eles estão lá? Pelo que eles fazem. Vou lhes dar uma pequena lista das atividades características dos demônios. Deixa eu dar uma pausa aqui, que eu quero lembrar para vocês algo que Deus está aperfeiçoando em nós do Ministério Voz de Deus, aqui na cidade de Queimados, no Rio de Janeiro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Atualmente eu tenho orado por pessoas
no ouvido das pessoas, eu unjo o ouvido delas, para elas conseguirem compreender a voz das pessoas, se essas pessoas estão com Deus ou com os demônios. Eu também oro pela visão da pessoa, que é para Deus abrir a visão dela. Quando ela bater o olho numa pessoa, ela saber que aquela pessoa ela não está falando a verdade, ou descobrir que se ela está falando a verdade ou mentira. Então, são vários segredos que Deus vai nos revelando. Outra forma de identificar os demônios nas pessoas também é pelo olfato. Talvez você nunca ouviu falar as pessoas falar isso, mas você vai sentir o fedor de Satanás. Muitas vezes eu já senti, muitas vezes expulsei e muitas vezes o ambiente ficou agradável. Assim aconteceu com irmãs da nossa igreja, também muitas estão sentindo a mesma coisa. Dentro da igreja recentemente, ao falar sobre o castigo dos pastores mentirosos no inferno, entrou um fedor de podre dentro da igreja, foi insuportável e todo mundo percebeu. Quando repreendemos, aquele fedor foi embora. Então, a gente já sabia que era uma manifestação demoníaca, porque aquele fedor entrou dentro da igreja na hora que eu estava falando a respeito dos pastores que não pregam santa doutrina, que não reprovam essas vaidades, a calça comprida feminina, o salto alto, batom, maquiagem dentro da igreja, e aí eles vão para o abismo, e quando chegar lá, eles sofrerão horrores. É uma ala muito grande, a qual a missionária Severina, minha mãe, viu, é uma área muito grande, e nesta área tem muitos caixões, e os pastores estão dentro dos caixões, e demônios perfuram eles, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Vários demônios cercam aquele caixão e começam a perfurar. Ela disse, eu nunca vi tanto sangue na minha vida, e tanto grito, e tanto suspiro de ai, 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 e não tem como sair dali. Então, quando eu acabei de falar isso, entrou um fedor insuportável dentro da igreja, e eu senti, Mara sentiu, missionária Márcia sentiu, e os demais todos sentiram. Então, assim, tem coisas que eu vou acrescentar aqui a esse testemunho, né, que isso aqui está um complementando o outro, mas vale lembrar para vocês que existem muitos mistérios, muitos segredos que a gente vai, assim, com o tempo aqui neste vídeo, a gente vai estar falando, tá bom? Então vamos lá, continuando. Número 1, eles atraem. Não há uma única pessoa aqui com mais de 6 anos de idade que não tenha, em algum momento, sido seduzida a fazer o mal. Muitas vezes isso vem em palavras. Você vê aquele lindo lápis dourado ali, pegue-o. Ninguém vai saber. Se você tivesse deixado cair seu lápis, eles fariam isso com você. Qualquer coisa que chegue até você, em palavras, vem de uma pessoa. Então você sabe que a tentação vem de uma pessoa, um demônio. Número 2, eles assediam. E eu acho que dizemos em inglês assediam, porque eu sou bilíngue e eu estou tentando ajustar o meu idioma. De qualquer forma, assediar ou assediar, isso seduzir, é o que eles fazem. Tenho este pequeno exemplo em mente, não se baseia diretamente em nenhuma experiência única, mas um homem empresário, ele teve um dia péssimo no escritório, deu tudo errado, o ar-condicionado quebrou, a secretária não digitou direito as cartas, e ele entrou no carro para ir para casa e teve um engarrafamento na rodovia, e passou 1 hora sentado em seu carro e toda aquela fumaça, e finalmente, quando ele chega em casa, sua esposa não tinha preparado o jantar e as crianças estavam correndo e gritando. E naquele momento, como dizem na América, ele explode, perde o controle. Perde o controle. Começa a gritar e gritar. E agora o diabo entra. E aquele demônio de raiva que o seguiu o dia todo aparece. E depois disso, ele é uma pessoa um pouco diferente. A partir daí, às vezes, algo acontece com ele e ele fere as pessoas que mais ama, sua esposa e filhos. E sua esposa olha para ele e vê em seus olhos o que ela nunca viu antes. Então ele fica arrependido e penitente e diz, sinto muito, não sei o que me levou a fazer isso. Mas sabemos o que o levou a fazer isso, foi o demônio de raiva. Veja, ele o assediou e no momento de fraqueza ele entrou. Então os demônios atormentam, eles são os algozes. Eles atormentam espiritualmente, com a sugestão de que Deus não te ama, que você não está realmente salvo. Essa é uma forma comum de tormento. Eles atormentam emocionalmente com medo. Eles atormentam fisicamente com tipos de coisas terríveis, como artrite e assim por diante. Eles são os algozes. E Jesus disse, ouça, se você não perdoar o seu irmão crente, Deus entregará você aos algozes. Quem são eles? Os demônios. Muitos cristãos estão nas mãos de demônios, porque se recusam a perdoar outra pessoa.
Meu Deus do céu. Tá vendo Então os aí? demônios eles nos obrigam a fazer coisas que realmente não queremos fazer. E algumas das coisas que eles nos obrigam a fazer são realmente cômicas. Recebi uma carta depois de um culto de uma mulher de 25 anos e ela disse: pela primeira vez nessa semana na minha vida que me lembro, não tenho ruído as unhas. Demônio. Você poderia acreditar nisso? Eu sei que é verdade. Hum, Então os demônios tá vendo? escravizam. Eles Escravizam, fazem de vocês escravos. brigam. Veja, as pessoas podem pecar e parar de pecar se decidirem. Por exemplo, um homem pode ficar bêbado e então decidir que não vai mais beber e ele não bebe mais. Ele pecou, mas não está escravizado. Mas um alcoólatra é um homem que não consegue parar de beber e está escravizado. Agora, se Escravizado. você juntar, brigar e escravizar, você obterá a palavra vício. E na minha opinião pessoal, quase todo tipo de vício é demoníaco. É. E há muitos vícios respeitáveis. Alguns muito irrespeitáveis, outros respeitáveis. Mas, se você é viciado, você tem um problema. Seu problema, acho que em 90% dos casos, nos casos é um demônio. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou dar uma pausa aqui só para acrescentar a esse testemunho. O vício do cigarro, da maconha, da cocaína, da cachaça, é um espírito, sim, chamado Zé Pilintra. Esse espírito é tão mau, e tão mau, e tão mau. E também a pombagira tem uma ação nessa área da bebida e nessa área do cigarro também. Essa entidade também trabalha nos homens, é Zé Pilintra. A pombagira também trabalha nos homens, como trabalha nas mulheres. Mas esse espírito Zé Pilintra, já estou realmente acostumada a expulsá-lo de pessoas que são viciadas em cachaça, tá? Uma certa vez, 3 da madrugada, eu já não aguentava mais meu vizinho bebendo, chegando bêbado, e morávamos no mesmo quintal. Né? Era um quintal grandão com 3 casas. E ele chegava bêbado e batia no cachorro. 3 da madrugada, eu estava orando e o Senhor visitou ali a sala, e eu dando glória, aleluia, e falando em mistério com Deus, eu resolvi, então, estender a mão para a casa dele. Estendi a mão para a casa dele e falei: espírito da cachaça, espírito Zé Pilintra, sai do seu fulano. E falei o nome dele, expulsei, que nem sabia que ele estava ouvindo. Nu, olha, nunca mais esse homem entrou no quintal bêbado. Nunca mais. E não é cristão, mas eu consegui expulsar aquele, em nome de Jesus Cristo, aquele mal. E graças a Deus. Aí, uma certa vez, ele perdeu o maço de cigarro dele e ele ficou gritando lá dentro, dizendo: essas orações que ficam aí expulsando. Eu perdi meu cigarro. Falei: Jesus, tem misericórdia. Mas o ser humano, ele parece que ele tem uma. Como é que fala? Um carinho pelos vícios, né? Nesse caso, ele estava com carinho com o vício do cigarro dele. Cachaça, graças a Deus, ele já estava afim de sair meio de fora, mas não estava conseguindo, mas graças a Deus parou. Então, assim, é um demônio, sim, o vício é um demônio. As pessoas tentam com remédio, tentam com adesivo, tentam com tanta coisa, não conseguem. Mas quando você determina, crê em Deus, e em nome de Jesus, em nome de Jesus eu vou parar, em nome de Jesus estou curado, em nome de Jesus estou liberto, em nome de Jesus estou liberto. Satanás, me deixa em paz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você vai deixar isso aí em nome de Jesus. Os demônios contaminam, eles nos fazem sentir sujos e impuros. Eles projetam imagens, pensamentos e palavras malignas e impuras em nossas mentes. Eu conversei várias vezes com pessoas que disseram: justamente quando eu me aproximei do Senhor, quando realmente quero adorá-lo, essas coisas horríveis vêm à minha mente. E eu disse: você pode ter certeza que é um demônio. Qualquer coisa que queira impedir você de adorar a Deus é um Sim, demônio. sim, é um Então demônio. os Sono, demônios enganam. cansaço na igreja. Eles estão por trás de todas as formas de engano religioso. Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 4 que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, isto é, os cristãos que dão ouvidos a espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. E acreditem, meus queridos irmãos e irmãs, existem muitos espíritos enganadores diferentes, com doutrinas que são demoníacas, e eles estão muito mais próximos de todos nós. Hum,
É isso aí. Finalmente, os demônios tornam as pessoas fracas ou doentes, Pra gente ou não fazer a obra. cansadas, ou as matam. Uma vez lidei com uma mulher, esta é uma situação Matam notável. mesmo. Aconteceu. 72 demônios diferentes saíram dela. Ela era uma mulher respeitável, era uma enfermeira registrada, era carismática pentecostal, mas tinha 72 demônios. Não os Meu contei, Deus. mas havia uma mulher anotando os nomes. E no meio disso durou 5 horas. E ela Meu disse, Deus. eu estou cansada, não aguento mais, não aguento mais. E eu pensei, bem, pobre mulher, ela realmente está cansada. Então o Senhor me mostrou, essa não é a mulher, é o demônio. Eu disse, espírito de cansaço, saia dessa mulher. E ele disse, não a mulher, ele disse, isso mesmo, ela está sempre cansada, ela está cansada quando se levanta, ela está cansada quando vai para a cama, ela está cansada demais para ler a Bíblia, cansada demais para orar. Quando aquele espírito saiu dela, ela não estava mais cansada. Terminamos a libertação. Glória a Deus. Demônios fazem você dormir. Há um espírito de sono mencionado no Falo Antigo Testamento como constantemente no Novo isso aí. Testamento. Você já pensou que pode ficar sentado até 2 horas assistindo algo que provavelmente não deveria assistir na televisão, mas se decidir ler a Bíblia, você vai dormir em 10 minutos? É isso mesmo, isso não é natural. Há algo ali que não se importa em você assistir televisão. Na verdade, provavelmente quer que você assista, mas se importa em você ler a Bíblia ou orar. Tudo bem, essas são algumas atividades de demônios. Agora, as principais áreas em que atuam. Se lembre, olha, vamos lembrar, tá? Que isso aqui é uma lição para nós, né? Batalha espiritual. Todas as vezes as irmãs chegam perto de mim e dizem, irmã Viane, não consigo ler a Bíblia. Quando eu começo a ler, me dá um sono. Repreenda em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diga, Satanás, deixe-me em paz. Eu te repreendo, cansaço maldito, sono dos infernos. Saia daqui em nome de Jesus. Expulse, ordeno, você tem autoridade. Peça perdão a Deus, diga, Senhor, perdoa meus pecados, pensamento, palavras e obras, e comece a expulsar. Comece a ordenar. Saia daqui em nome de Jesus. Eu vou ler a palavra do meu Deus. Eu vou meditar nela. Eu vou. Você não vai me impedir. E tem pessoas que falam comigo, missionário, eu leio, não entendo nada. Começa a repreender. Espírito de resistência. Saia. Saia da minha mente. Saia. Eu tive uma vez que eu orei na minha mente, disse espírito de atrofia. Falei, sai da minha mente. Eu quero aprender a palavra de Deus, eu vou aprender em nome de Jesus. E o Espírito Santo de Deus foi e me mandou ler a palavra 3 vezes. Eu li 3 vezes, as 3 vezes eu comecei a compreender a palavra de Deus. Então você tem dificuldade de aprender a palavra de Deus, comece a expulsar essa resistência da sua mente, comece a profetizar, a declarar cura à sua mente, tá? Em nome de Jesus. Toda atrofia mental, eu repreendo. Toda falta de entendimento, sai de mim. Se existe um espírito que está fazendo essa resistência na minha mente, vai ser expulso agora, em nome de Jesus. Porque eu orei para uma senhora que o Senhor disse que havia espírito mirim. Mirim são agulhas, fagulhinhas dentro do ouvido dela. E eu coloquei a mão no ouvido dela, mandei aquele espírito mirim dos infernos, chumirim, sair de dentro do ouvido dela. Então, esses espíritos entram, sim, pelo olho, pela boca, pelo nariz, pelo ouvido, para você não conseguir nem ler a Bíblia, nem compreender a Bíblia, tá? E o que lê ainda não entender. Então, expulse em nome de Jesus. Ponha essa forma que a gente faz no Ministério Voz de Deus, de dizer, Senhor, perdoa os meus pecados, pensamento, palavras e obras, e na mesma hora eu digo, peça a Deus unção para sua mão. E diga, Senhor, põe fogo aqui na minha mão. E aí ali você põe a mão na sua cabeça e você começa a expulsar. Saia em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Aí você fala do que você está tendo dificuldade. Fala o nome da dificuldade. Falta de entendimento. Sono maligno. Saia daqui. Fraqueza, cansaço. Saia daqui em nome de Jesus. Seus espíritos que estão querendo me parar. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tá bom? Essa é a dica que eu lhe dou. Eu tenho de dar isso de uma forma muito condensada. Você entende? Estou escrevendo um livro sobre isso. Por favor, ore por mim. Não é um livro fácil de escrever. Ore por nós. Eu descobri cerca de 10 tipos diferentes de espíritos ou demônios mencionados no Antigo Testamento e cerca de 20 no Novo Testamento. São 30. Mas isso é apenas uma pequena amostra. Existem centenas de tipos diferentes de demônios. Isso. A primeira área que afetam, acredito, são as emoções e as atitudes.
E por trás de cada emoção e atitude negativa, existe um demônio correspondente. Isso não significa que você tem um demônio, mas significa que o demônio está tentando pegar você. Tentando pegar. Por exemplo, você pode ficar com raiva e não é um demônio. É só você. É sua carne, mas você fica com raiva e não consegue se controlar. E fica com raiva quando não quer ficar com raiva. É um demônio. Deixe-me dar uma lista de alguns nomes mais comuns com os quais lidei. E outra coisa sobre os demônios é que eles operam em gangues. Olha Quando isso, um entra, isso aí eu já abre a porta sabia. para o próximo. Olha só. E se você encontrar certos demônios, você sempre poderá encontrar seus amigos. Meu Deus do céu. Vamos com mais um. Orgulho. Rebelião. Rebelião quase sempre segue o orgulho. E depois a feitiçaria ou o ocultismo. Porque 1 Samuel 15, versículo 23 diz: a rebelião é como o pecado da feitiçaria. Onde quer que você encontre rebelião, encontrará feitiçaria. Um grande exemplo histórico disso são os jovens dos Estados Unidos da década de 60. Quase uma geração inteira entrou em rebelião e quase todos eles terminaram no ocultismo. Meu Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Agora agradeço a Deus por ter visto muitos deles gloriosamente salvos e libertos, mas aprendi a lição. Então, um dos espíritos mais comuns é o espírito do medo. Medo, Paulo mais diz, comum. Deus não nos deu um espírito de medo. Então isso não vem de Deus. Mas o medo é algo a que facilmente todos nós cedemos. E é seguido por outras coisas como rejeição. Um dos problemas emocionais mais comuns na igreja e no mundo hoje é a rejeição. É uma sensação de me sentir indigno. Ninguém realmente me ama, estou do outro lado de fora O olhando para espírito da dentro. rejeição. E eu diria, em minha observação, que pelo menos 20% dos cristãos professos hoje que conheci precisam de libertação da rejeição. Na verdade, é por causa da ruptura da família, porque o que dá segurança ao filho é o amor e o carinho do pai. E onde falta isso, tem algo que grita: não sei quem eu sou. Não me sinto seguro. Não sei se as pessoas realmente me amam. Quero lhe dizer uma coisa: Jesus realmente ama você. Jesus te ama. Mas o diabo fará o possível para convencê-lo de que isso é verdade para todos os outros, mas não para você. Isso. Isso está certo? Então, sobre o espírito da rejeição, eu preciso falar. Olha, a minha família, vou contar dentro da minha própria casa. Eu tenho vários irmãos, são 6 irmãos. 6 irmãos. Eu tenho 1, 2, 3... Uns 3... O pior de todos é 2. Mas a maioria se sentiram rejeitados. A maioria dos meus irmãos se sentiram rejeitados. E eu também. Porque não tínhamos carinho, não tínhamos aquela super atenção. Tá? É como se os pais, eles pensassem que filho nasce e só dá comida, né? O básico, a comida, o banho, a água. E acabou. Não dá carinho, não dá atenção. Não conversa, não senta para conversar, para palestrar. Hoje é tão legal ver a mãe que chama os filhos para orar. Vamos orar, gente, tá na hora de orar, tá na hora de ler a Bíblia juntos, tá na hora da gente fazer nosso culto doméstico. Então isso é muito legal, isso é aconchegante, né? Isso une a família. Então isso não tinha na minha casa e era cada um por si, Deus fará por todos, tipo isso, né? Ou a história do bicho-papão vai te pegar se tu sair na rua. Então é complicado, porque eu cresci sabendo que eu era rejeitada, né? No caso que minha mãe contava, que meu pai só queria ter uma filha mulher, porque ele não gostava de menina, ele só queria ele não queria nenhuma menina, mas se nasceu sem uma, ele ficava com uma, mas com 2 não dava. E quando eu vim, então imediatamente foi aquele terror, né? Minha mãe disse que ele falou que eu tinha que deixar no hospital, que não podia levar para casa, que já tinha uma filha, aquela coisa toda. Então você já cresce sabendo isso. Os pais erram, a mãe errou por contar isso para mim, não precisava saber disso, né? Mas tudo bem. Mas essa questão da rejeição torna dentro de você uma barreira, né? Essa barreira, esse espírito de rejeição também dentro de você, ele é criado dessa maneira, né? Desenvolve em você e você vai ter que vencer isso.
Ah, eu tô sendo rejeitado no meu trabalho, tô sendo rejeitado pelas pessoas, tô sendo rejeitado na rua. Ai, ninguém acredita em mim, ai, ninguém crê em mim. Não esquente a cabeça, você precisa vencer. Você precisa vencer. A sua vida é uma dádiva de Deus e você vai vencer. E ame todos aqueles que te rejeitam. O segredo é perdoá-los e amá-los. E a forma que eu busquei ao Senhor com 17 anos, como perdoar tudo que eu havia passado, e perdoar meu pai, e perdoar meus irmãos e tudo mais, o Senhor disse para mim, vá orar por eles. É na oração que você aprende a perdoá-lo. E eu comecei a orar pelo meu pai. Eu orava direto, sem vontade. Dobrava o joelho, ai Jesus. E eu não tinha vontade de orar por ele, não. Falei, ai Senhor, mas eu abri a boca com muita força, tentando, abençoe meu pai, liberte meu pai, Satanás sai do meu pai, e aquela coisa toda. E fui orando, 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 orando. Daqui a pouco eu já estava melhor, já estava começando a orar de verdade mesmo, né? E as palavras têm poder. E eu comecei a orar. Senhor, me ensina a perdoá-lo, me ensina a amá-lo, me ensina, Senhor, em nome de Jesus Cristo, me liberta, sai mágoa do coração, sai tristeza, sai resistência. Aí eu comecei a repreender, repreender, repreender. Com 18 anos, 18 eu já estava já liberando aquele perdão, não completamente, mas aí chegou a hora de, com 19, 20, 21 anos, chegou a hora de novo, já tinha perdoado ele e tudo mais, mas ele chegou a dizer para mim que não entraria dentro da igreja para me levar até o altar. E ali começou a minha luta novamente, e o Senhor disse, não permita que desça ao seu coração estas palavras, estas mágoas, porque isso só vai fazer mal para você. E eu fui ali orar, orar, e fui até o pastor, conversei com ele, e ele disse, nós vamos orar pelo seu pai. E começamos a orar por ele. E no dia do casamento ele entrou comigo dentro da igreja. Se eu fosse uma pessoa que desse lugar para esse encosto, né, eu teria dito para ele, o senhor não faz falta, eu vou utilizar qualquer outra pessoa menos o senhor. Então isso não seria um comportamento de uma pessoa santa, de uma pessoa que quer morar no céu. Isso seria um comportamento de uma pessoa vingativa. E não é isso que Deus quer que você seja. Por isso que a Bíblia vem dizer para você amar os seus inimigos. E você amar aqueles que te odeiam, amar aqueles que te perseguem, orar por eles, né? Orar por eles e amá-los. Porque isto volta para você. Isto não vai só fazer um bem para eles, mas volta principalmente para você. O perdão que você libera para as pessoas imediatamente é cura para tua alma, é cura para o teu coração, é cura para tua mente, é cura para o teu corpo. Então você não pode manter esse espírito de resistência, esse espírito esse espírito, né, de rejeição. Vamos lá? Bem, depois outro comum. E aqui tem uma legião inteira na ordem em que geralmente entram. Ressentimento, inteira. falta de perdão, raiva, ódio, violência e assassinato. Meu E Deus se a do legião céu. for até o fim, haverá assassinato. Assassinato. Agora lembre-se, assassinato não significa que você cometeu assassinato. Ele vem para fazer você cometer assassinato. E a Bíblia diz que quem odeia seu irmão é um assassino. Não será um assassino, mas é um assassino. Um assassino. Não pode odiar ninguém. E aí é o contrário. Algumas pessoas reagem, o que podemos dizer, agressivamente. Algumas pessoas reagem passivamente. Eu não aguento mais. E assim obtemos uma pequena lista. Decepção. Isso é um espírito poderoso, decepção. Nossa, Deus. Se você teve uma decepção séria em sua vida, precisa verificar se um espírito de decepção entrou em você. Decepção, solidão, ninguém me ama, estou sozinho, miséria, depressão, autodestruição ou suicídio. Você já percebeu em nossa cultura contemporânea quão poderosas são as forças de autodestruição? Pessoas se destruindo deliberadamente. Isso é apenas um pequeno vislumbre. Eu poderia falar por 2 horas sobre cada área, sobre tudo. A próxima área é a mente. Acho que a mente é o maior campo de batalha do mundo hoje. Muito maior do que o que está acontecendo na Iugoslávia ou no Oriente Médio. Ela acontece na mente das pessoas. E Satanás tem muito... Eu quero falar sobre a mente. O que o Senhor falou uma certa vez comigo, eu estava lavando louça, e o Senhor falou assim, quero trabalhar com você. E eu falei com Deus, eis-me aqui, Senhor, faça segundo a tua vontade, igual Isaías disse, envia-me a mim, e me envia. E aí o Senhor falou comigo,
mas você precisa ter sua mente sarada. Eu falei, mas Senhor, não é o Senhor que sara a minha mente? O Senhor falou assim, não, eu não saro a sua mente. Você é quem precisa vencer Satanás pela fé, resistir aos pensamentos malignos que vêm à sua mente. Resista a esses pensamentos negativos, esses pensamentos, ninguém gosta de mim, ninguém quer me ouvir, eu não vou conseguir convencer ninguém para a santa doutrina. Por exemplo, hoje o Ministério Voz de Deus insiste em ensinar sobre batalha espiritual, mas ensina também a respeito dos ataques fulminantes dessa entidade chamada Pombo Girô, que é Pomba Gira, conhecida vulgarmente, porém é Pombo Girô. É um demônio que ele faz a pessoa, ele gira de verdade. Quando fala gira é porque gira. Ou seja, ele entra na vida da pessoa para acabar com a pessoa, para fazer aquela pessoa ter mudanças de comportamento, né? E o que faz essas pessoas mudarem de comportamento são cortes de cabelo, que Pombagira trabalha, são vestes que mudam o comportamento do ser humano. As vestes mudam o comportamento do ser humano. As vestes indecentes, imorais, vestes com algum peso espiritual, alguma consagração, tipo jeans que foi consagrado aos demônios. Então, isso mexe com a pessoa. A personalidade daquela pessoa muda. Às vezes aquela pessoa é uma pessoa calma, serena, mas ela coloca um tipo de veste que ela se torna uma pessoa presunçosa, orgulhosa, arrogante. E ela não é aquilo, mas ela está se vestindo com uma veste que tem uma carga espiritual ruim, tá? Ou foi consagrado, ou é da maçonaria, ou foi consagrado aos demônios, ou foi fonte de maçonaria. Então, tudo isso é fonte de umbanda, ou quimbanda, de alguma área que foi criada aquele vestimento e a pessoa veste. Por exemplo, uma certa vez estava dentro do presídio e uma criança estava dentro do presídio pulando como um cabrito e ela não dava paz a ninguém ali naquele galpão. E eu observando isso, eu disse, observa ela. Eu falei, tudo bem, não tira o olho dela. Ela entrava por debaixo da mesa, subia nas mesas, queria quase subir na mesa das pessoas. E aquela luta. E quando eu olhei, ela estava com uma blusa da Frozen. Uma blusinha da Frozen. E eu disse, meu Deus, misericórdia, Senhor, observa e não tirou o olho dela. Tudo bem. E a mãe foi, ela molhou a roupa com alguma coisa, a mãe foi, tirou a roupa da Frozen dela e botou um vestidinho. Botou um vestidinho comum, sem imagem nenhuma. E o Senhor disse assim, você reparou? E eu disse, reparei que ela parou de correr como maluca. Ou seja, aquela mudança de veste mudou o comportamento daquela criança. Aquela roupa da Frozen é oferecida. Aquela roupa da Frozen é maléfica, maligna. E aí fazia a mudança de comportamento daquela criança. E quando mudou aquela roupa da Frozen por um vestidinho, sem imagem nenhuma, sem nada, a menina tinha um outro comportamento. Então o Senhor falou assim para mim, ensine para as pessoas que até as vestes podem mudar o comportamento dela, podem mudar a personalidade dela. Isso é muito perigoso. Leve a sério o que eu estou lhe falando. Quando a gente prega sobre manga 3/4, quando a gente prega sobre saia abaixo do joelho, prega sobre combinação, que é o que eu não vejo nesse ministério aí, que eu não sei se ele está pregando nessa turma aí, que foi convidado para pregar ou se é a igreja dele. Porque dá para ver aí que no altar dele tem uma moça de colar no pescoço, de roupa, de alcinha, ou seja, não tem aquilo que nós pregamos no Ministério Evangélico, que é santa doutrina, que é renuncie àquilo que vai fazer com que eu encoste em você, que no caso de colares, batom, maquiagem, essas coisas, esmalte, é atrair a pombagira. No caso de calça comprida feminina, é atrair a pombagira. Calça salto alto, é atrair a pombagira. No caso de pintar cabelo, cortar cabelo, é atrair o pombigirô. Então, assim, é por isso que eu estou fazendo esse apanhado deste pregador, porque para trazer a gente, e me trazer também a memória, as experiências que eu já passei espiritualmente e quero passar para vocês. Já passei na minha vida, conhecendo o mundo espiritual, e eu quero passar essas experiências para vocês, que são muitas e muitas e muitas, e vamos já ir melhorando cada dia, contando para vocês aprenderem também, em nome de Jesus, amém? Os demônios com os quais ataca a mente. Número 1, mente sarada, corpo sarado. Vamos renunciar à incredulidade agora mesmo, todos nós juntos? Senhor, renunciamos à incredulidade. Senhor, renunciamos à incredulidade. Renunciamos à incredulidade. Somos crentes. Somos crentes, acreditamos. A descrença não tem lugar em nós. A descrença não tem lugar em nós. Isso é maravilhoso. Olha, tudo bem, peraí. Muito bom. Muito bom. Foi aonde o Senhor falou para mim. Você tem que ter a mente sarada. Mente sarada, corpo sarado. Quando vier incredulidade, repreenda. Quando vier incredulidade, falta de fé, você repreenda pensamentos maliciosos, malignos, pensamentos de destruição, pensamentos... Por que hoje nós estamos vendo que as pessoas estão se afundando na incredulidade? Porque vai chegar um tempo que, se a gente não tiver cuidado, todos estarão fracassados pela fé, né? A fé fracassada.
né? No caso, sem fé. Porque a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, e o inimigo vai investir nessa área da fé, tirando a sua fé, roubando a sua fé. E como é que ele faz? Com a incredulidade, tornando você incrédulo, sem crer, né? Fulano vai morrer. É mesmo, vai morrer mesmo. Aí começa a ter todo mundo sonho, todo mundo sonha com fulano morrendo, aí todo mundo aceita a morte de fulano vai se embora. E Deus me ensinou isso. Se eu mostrei que tá indo, que vai morrer, que tá morrendo, comecem a orar. Vocês querem ele vivo, que é morto? Se deu sonho, que esse sonho talvez não foi nem Deus, foi o diabo mostrando você aceitar a morte da pessoa. Então você começa a proibir a morte da pessoa. Senhor, se não é o tempo, não é a hora, em nome de Jesus Cristo, espírito da morte, larga dela, saia dela, em nome de Jesus. Se essa pessoa vai morrer e não está preparada para entrar no céu, então é tempo dela morrer? Claro que não é. Então você vai repreender, em nome de Jesus, espírito da morte. Como eu contei, o Juan está vivo aí para a glória de Deus. Mas o espírito da morte teve que ser anulado, repreendido. É no nome de Jesus, não é no nosso nome. O nome de Jesus tem poder. Crê nesse nome. Esse nome venceu a morte, venceu o inferno. E a Bíblia vem dizer que toda honra, toda glória foi dada a Cristo Jesus. E qualquer seita, religião, que seja, que fala que tem outros mediadores sem ser Jesus, é mentira. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Acabou, tá? Então, a incredulidade dentro da sua mente, você vai precisar ter uma mente sarada. O Senhor falou assim, eu quero trabalhar com você, mente sarada, corpo sarado. E eu falei assim, então me sara. O Senhor disse, não é, eu não te saro. Você que vai ter que rejeitar os pensamentos. Quando vier, você rejeita. E eu comecei a rejeitar, eu comecei a bater na minha cabeça, eu comecei a expulsar, saia daqui em nome de Jesus. Às vezes, seu esposo não te ama, pessoas, que isso, que aquilo, e você vai guardando aquilo na mente. Seus filhos não lhe respeitam, seu filho não te ama, que não sei o que, você vai guardando aquilo na mente. Satanás, sai daqui em nome de Jesus, sai da minha mente. Pensamento maléfico, malicioso, sai da minha mente em nome de Jesus. Minha mente sarada, eu repreendo. E é resistindo ao diabo que você vai vencer. Não adianta que você ficar guardando esses pensamentos maliciosos, ou vão piorar seus casos e estragar sua vida. Você não vai ter sucesso desse jeito. E aí o Senhor falou, para que ele trabalhasse comigo e me usasse, eu teria que ter a mente sarada. E com certeza meu corpo também seria sarado. E meu coração seria sarado. Então, fulano fez isso, falou mal de você. E daí? Deixa fulano, Jesus ama ele e eu vou orar por ele. Mas disse você não presta. E daí? Gente, é muito ruim. Sobreviver a essas pressões não é fácil. Olha quanto eu já passei. Fui chamada de anticristo por pregar santa doutrina. O anticristo. É o não sei o quê. É aquilo. É aquilo outro. Manda em pastor. Que ela enfrenta pastor. E tudo por conta da santa doutrina. Fosse outro, já estava morta já de tanta perseguição. Mas graças a Deus, a palavra que o Senhor disse foi mente sarada, corpo sarado. Então, todas as vezes que vem à minha memória alguma coisa ruim, eu repreendo, vou pensar só em coisa boa, e vou pensar na palavra de Deus, e vou estudar a Bíblia. Vou estudar a Bíblia, vou tentar incentivar alguém a vencer na vida, vou incentivar uma criança, um jovem, um adolescente, uma irmãzinha, uma idosa. Eu vou trabalhar para Jesus e pronto, ocupo minha mente com as coisas do céu e com a obra de Deus. Crio coisas, né? Faço minhas criatividades nas costuras, eu fecho todo o meu tempo com coisas boas. Eu tento tirar todos os pensamentos malignos possível da minha mente e todas as palavras negativas também. E quando eu percebo que eu já estou voltando para a estaca zero e estou voltando a falar palavras que não devia, eu começo a me repreender e eu começo a pedir perdão a Deus e eu vou para o joelho e eu vou ler a Bíblia e eu vou meditar e eu vou cantar. E eu ocupei a maioria do meu tempo com louvores. E a minha mente o tempo todo só pensa em louvores e na palavra de Deus, de louvores da harpa cristã. Louvores da harpa cristã são os louvores que realmente enfrentam o inferno, o inimigo, tá bom? Então eu oriento você a investir bastante nos louvores da harpa cristã. Vamos lá? Então, a dúvida. A dúvida é um demônio mental. Tive uma experiência muito Olha interessante. Só, tremendo. Anos atrás, um jovem estudante de teologia, eu acho em Yale, uma das maiores universidades americanas, ouviu falar do meu ministério de libertação e se interessou. Então ele veio para um acampamento onde eu estava ministrando, mas antes de ele vir, ele já se decidiu. Ninguém vai me mudar. Vou sair daquele acampamento do mesmo jeito que vim. Misericórdia. Então ele veio, observou, viu o que aconteceu e foi fiel à sua determinação. Tá vendo? Ele saiu do mesmo jeito que veio, mas no avião, na volta, ele teve uma dor de cabeça tão terrível que achou que ia morrer. E começou a clamar a Deus, e Deus lhe mostrou que era um espírito de dúvida. E Deus lhe mostrou quando isso entrou nele. Um dos seus colegas estudantes lhe disse: Christopher, você realmente acredita que Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes?
E ele deu uma resposta de compromisso. Bem, quer isso realmente tenha acontecido ou não, isso não afeta minha fé em Jesus, que está vivo. Ele percebeu que foi aí que o espírito de dúvida entrou nele. Bem, enquanto ele chorava no Senhor, ele sentiu isso deixá-lo pelo ouvido esquerdo. Sentado ao lado dele no avião estava uma mulher que ele nunca conhecera antes na vida, que não sabia o nome dela. Ele virou-se para ela e disse: acredito que Jesus Cristo alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Essa é a maneira de cancelar uma afirmação errada, fazer a afirmação certa. Depois há o compromisso, que é outro demônio mental. Um ministro do que eles chamavam de maior na denominação veio até mim uma vez para aconselhamento. Depois de ouvi-lo por um tempo, eu disse: sabe, acho que seu problema é compromisso. E ele disse: isso mesmo, disse ele, lutei com compromisso durante toda a minha vida. Ele era um homem muito quieto e bem educado, mas quando me deparei com esse espírito, ele se tornou violento, jogou do outro lado do meu escritório e eu pensei que não podia acreditar que o compromisso pudesse ser um espírito tão poderoso. Depois, o esquecimento. Penso em uma mulher que lhe deu uma vez para libertá-la do espírito de esquecimento. Eita, e o está espírito repreendido disse: em nome de Jesus todo não espírito de posso sair. esquecimento. Se eu sair, ela memorizará todas aquelas escrituras. Saiu e ela memorizou as escrituras. Olha aí. Ah, tem isso também, né? Tem uma irmã na igreja que ela fala: missionário, esqueço tudo. Missionário, eu escuto a senhora pregar, esqueço tudo. Isso é muito importante, né? Esse negócio do espírito do esquecimento, né? Da dúvida, esse espírito da dúvida, esse espírito maligno da dúvida é terrível. Você duvidar de tudo, você é um espírito de resistência, né? Parece uma resistência, você não quer crer, tá na tua cara ali, mas você não quer acreditar, ou seja, é dúvida e faz com que você viva uma vida sem graça, viver sempre com dúvida e não acreditar nas coisas que é verdade, né? E às vezes, de tanto você sofrer decepções, sofrer enganos das pessoas te enganarem, você começa a também duvidar, até mesmo dos verdadeiros, né? Das pessoas que pregam a verdade. Então, põe dúvida no teu coração e você, eu devo crer nela, eu devo crer ou não devo crer e tal. Então, à luz da Bíblia, creia em nome de Jesus. Está falando de coisas que é para o teu elevo espiritual, que é para a melhoria e tem base bíblica, então você precisa realmente crer, né? Aceitar e repreender em nome de Jesus. Em outros casos eu faço assim: Senhor, se isto é verdade, então este demônio vai ter que sair agora. Satanás, saia daqui da minha mente em nome de Jesus, espírito de esquecimento. Eu te repreendo em nome de Jesus. Saia, você entrou aqui para que eu venha esquecer tudo que eu leio, tudo que eu faço, da Bíblia, né, os meus compromissos. Eu te repreendo em nome de Jesus. Então faça. Faça assim mesmo, você tendo uma certa, né, receio e tal, mas insista em expulsar em nome de Jesus, tá? É muito importante esses detalhezinhos, porque isso é batalha espiritual. Se você quer viver nesse mundo esquecendo tudo isso e deixando tudo para lá, quero viver minha vida, não quero saber disso, tal, saiba que esses encostos existem, né, esses demônios existem e eles vão lutar para invadir tua casa, teus filhos, tua família. Você precisa ser um soldado valente, né, um profeta na sua casa, para profetizar sobre essa família em nome de Jesus, ensiná-los a vencer todos esses ataques fulminantes do maligno. Tem pessoas que vivem até mesmo na miséria, por causa das dúvidas, por causa de tanto encosto. E quando você entra nessas casas, você percebe que há uma nuvem de demônios ali, há muito encosto ali, encosto do medo, encosto da revolta, né, da resistência, da dúvida, né, da depressão, né? Estamos entrando até inclusive numa casa que 2 pessoas estão sofrendo depressão e está vindo mais uma por aí que eu pude observar, que o inimigo está tentando em toda a família, né? E até mesmo a senhorinha tomou comprimidos, bastante comprimido para poder morrer, né? Suicídio. E o que ela contou para mim? Revolta. Contou para mim que está revoltada porque não conseguiu impedir do filho ter infarto. O filho morava sozinho, ela teve um sonho que o filho morreria, e ela não foi até lá porque não deu para ir, mas mandou a irmã ir lá para avisar para ele. A irmã também não foi. E quando chegou aí à casa do filho, o filho já estava morto, ou seja, já tinha infartado. E ela manteve essa revoltada com todo mundo, revoltada, acho que, não sei se até com Deus, por não ter dado a oportunidade dela ter ido, eu não sei. Sei que deu para perceber todo esse rebuliço que o diabo fez na vida dela, e a vida, em vez de melhorar, só
piora a cada dia. E alcançando os filhos também sentem que a mãe amava muito o filho, porque o filho era primogênito, e acabou, assim, perdendo carinho por todos que estavam ao seu redor, os vivos e as meninas, a turma que está viva ali, os filhos que estão vivos, que tinha que ter ali mais atenção ainda, mais amor e carinho, não estava tendo, por causa da morte do primogênito, que o primogênito morreu e agora está revoltada querendo morrer, ou seja, querendo se suicidar para acabar aquele sofrimento. Quer dizer, isso não é um caminho saudável, né? Isso é o caminho do mal, porque uma pessoa que se suicida, ela não entra no reino dos céus. Não entra, porque ela está tirando um dom que Deus deu, a capacidade de vida, de viver, o dom da vida, né? Tá tirando, Deus deu a vida, Deus é quem tira, não somos nós, né? Então vamos lá. Depois, confusão, um espírito Hum. muito, muito comum. Um atrás do outro. É Tormento, Gandhi. acho que já falei sobre isso. Tormento. Atormentando você com Tormenta. mentiras, com insinuações, com negações da palavra de Deus. E insanidade. E me surpreendeu a quantidade de cristãos que Insano. lutam secretamente Sem contra o medo juízo. de enlouquecer. É. O diabo diz algo assim: bem, você sabe, sua tia acabou em uma instituição mental, É. seu primo também, e você será o próximo. Misericórdia. Demônio hereditário. E eles podem passar a vida lutando contra o medo da insanidade. É um demônio e um demônio horrível. Outra área muito importante é a língua. Existem vários demônios que afetam a língua. Mentir, algumas pessoas são mentirosas compulsivas. Meu Deus, Não conheço sabem quando vários. estão mentindo, porque outro espírito tomou conta deles. Amaldiçoando, blasfemando, fui liberto desses 2 demônios quando fui salvo. Eu não conseguia falar 5 frases sem amaldiçoar e blasfemar. Meu Deus. E quando fui salvo e todos esses demônios saíram de mim, na manhã seguinte, lá não houve xingamento, não houve blasfêmia. Eu não desisti, isso me desistiu. Depois tem os 2 que são os demônios que vão à igreja. Fofocas e críticas. Meu Deus, misericórdia. Eu estava uma vez em uma reunião e uma mulher veio e eu disse: você tem o espírito de crítica. Eu ordenei que isso saísse dela e ela começou a tossir e outras 3 ao redor começaram a tossir ao mesmo tempo. Meu Eu disse: Deus. eu conheço o problema nesta igreja. Depois tem o assunto que ninguém fala na igreja, que é o sexo. Deixe-me dizer que sexo não é mal, é bom. Tenha isso claramente em mente. No tempo Deus certo, criou o na homem hora sexual. E depois que o criou, ele viu que tudo o que ele fez era bom, inclusive o sexo. No entanto, o sexo é tão poderoso que, se o diabo conseguir entrar, ele terá uma forma importante de influenciar a vida da pessoa. Aqui estão alguns dos nomes, eles são muito óbvios. Fornicação, e você pode chamar isso de sexo antes do casamento, mas ainda é um demônio. É um demônio. Adultério. Fornicação. Penso em uma mulher com quem Lídia e eu lidamos anos atrás. Ela era membro de, bem, digamos, uma igreja episcopal. Ela era professora de escola dominical. Tinha um desejo real por Deus. Mas ela nos disse que 2 vezes ela cometeu adultério. Meu Deus. E tive a impressão de que ela realmente odiou. Ela não queria fazer isso. Então, conversando com ela, descobri que quando ela foi concebida, seu pai vivia em adultério. Meu Deus, o demônio E o seguiu ela. resultado foi que ela nasceu com um espírito de adultério dentro dela. Bem, ela reconheceu e então disse: você acha que tenho que contar ao meu marido? E eu disse: a decisão é sua, não minha. Mas se vocês querem a verdadeira bênção de Deus sobre seu casamento, vocês têm que ser honestos um com o outro. Bem, ela disse: ele é um boina verde. Não acho que vocês saibam disso. Acho que chamam isso de força especial. Vocês sabem, esses soldados especializados. Eles sempre carregam uma arma. E eu disse: a decisão é sua. E não ouvimos mais nada por um tempo. Então ouvimos que ela disse ao marido. Ele a perdoou e o casamento deles estava melhor do que nunca. Mas se você vê, ela era totalmente inocente, de certa forma. E é por isso que a libertação é tão importante, porque muitas pessoas que são inocentes sofrem. Seu sofrimento é o resultado dos pecados dos outros. Precisamos oferecer-lhes libertação. Então, olha, Depois... veja só, essa questão do inocente, né? A gente precisa reforçar isso aí, explicar melhor. Eu não vejo assim como inocente, essa palavra inocente, assim, como ele falou.
Porém, assim, de uma certa forma, essa entidade do adultério é muito forte. É uma pombagira, é o pombo girou. É ele, ou ela, como eles dizem, Maria Padilha, né, Sete Saias, é a que trabalha essa área do sexo. Então, a criança, desde pequenininha, ela já começa com a pombagira menina, por causa das vaidades, por causa da família que já tem outras entidades. Essas entidades se comunicam. Com a fase de idade, de mudança de idade, muda-se também a entidade. A entidade vai crescer, a criança vai crescendo e troca-se para a outra pombagira. E vai trocando, 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 até chegar ao pior nível, que é da Maria Padilha, onde ela gosta tanto de homem quanto de mulher. O rapaz passa a gostar de homem e de mulher. A mulher passa a gostar de homem e de mulher. Troca-se de sexo, muitas das vezes. Então, é uma situação muito complicada falar inocência. Pode ser inocente, sim, na área espiritual, de não entender que aquilo ali foi uma tentação desse demônio, que ela alimentou também. Porque existe a forma de alimentar esse demônio do adultério. É quando a pessoa também não observa as roupas que veste, não observa o perfume que usa, tá? Dentro da minha casa, veio uma cartela de perfume de amostra para dentro da minha casa. E eu observei que o meu pequeno, meu filho menor, estava usando e começou a mudança de comportamento nele. E ele ia para o espelho, e ele se penteava, e ele ficava, e ele trocava de roupa. E eu digo, Jesus, o que está acontecendo com esse menino? E eu comecei a orar, a perguntar a Deus o que estava acontecendo. Ele estava mudando de comportamento muito rápido. E eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Que vaidade toda é essa menina? Ele novinho, 11 anos, que vaidade é essa? E ele estava demais da conta. E o que é pior, parecia até que estava apaixonado por uma jovem muito mais velha. E pra onde você tá indo? Ah, eu tô indo brincar com a fulana. Eu falei, por uma garota mais velha que ele. Eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada. E ali eu comecei a orar no meu quarto e disse, Espírito Santo, me leva aonde está, me mostra, me leva. Vou de olho fechado, me leva aonde está o mal que está fazendo mal pro meu filho. Do nada, assim, o Espírito Santo me deu essa instrução, eu orei assim, pedi ao Espírito Santo para me ajudar a achar, fui de olho fechado. Quando eu fui, o Espírito Santo me levou dentro do quarto deles e eu achei a cartela de perfume caros, de amostra de perfume caros que ganhamos numa viagem que a gente fez em São Paulo. E o antigo pastor vendia essas coisas, esse moço que morava lá, antigo pastor não, o antigo dono era pastor e morava lá em São Paulo, deixou lá no apartamento, se mudou para outro lugar e a gente foi lá e acabou que a pessoa me deu a ex-mulher dele me deu essa cartela de perfume caros. Imediatamente peguei aqueles perfumes e o senhor falou assim, essa entidade de Pombagira está, né, essa entidade da sensualidade, do sexo e tudo mais está atrelado, né, com esses perfumes, está, né, esses perfumes estão conectados, né, estão consagrados, estão oferecidos e só vai piorar o caso do seu filho. E eu peguei a cartela e joguei tudo no lixo, deixei dentro do lixo, joguei, pá, não sei se alguém pegou, mas eu fiz um jeito de tentar quebrar lá, era muito, não tinha como me tornar nada, taquei no lixo. E dali o menino voltou ao normal de novo, parou com aquela coisa toda, orei ele, repreendi, expliquei para ele quando ele procurou, e dali parou com aquela vaidade toda. Então os perfumes mudam muito o comportamento. Cuidado com os perfumes com nomes sensuais, com nomes maléficos, oferecidos. Ah, como que eu vou saber que perfume é oferecido? Olha, foi o que eu falei. Pede a Deus para você ter o olfato aguçado espiritualmente. Aí você vai. Quando eu sinto, eu logo digo: que fedor de pombagira é essa dentro da minha casa? Tira esse perfume daqui. Eles ficam tudo doidos. Por quê? Porque eles ficam dizendo: você está ficando doida, você está exagerando. Eu não estou exagerando, eu estou dizendo que esse perfume é maligno. E aí eu começo a sentir aquele fedor desagradável, aquele cheiro que incomoda, meu espírito fica agitado. E eu percebo que tem oferenda naquele perfume. Por isso que eu falei, o segredo é você pedir a Deus para que abra o seu olfato, para você saber até escolher perfume, saber o que levar para dentro de casa, um desodorante que você leva, tá? Igual aquele Axe. Quando meu filho coloca o Axe dentro da minha casa, é um terror. Eu joguei tudo fora. E vira e mexe, estou jogando perfume fora, justamente por quê? Porque
Tem um verso da Bíblia que fala, o versículo da Bíblia que fala que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Mas eu, como profeta de Deus, serva do Senhor, eu tenho que ser a sentinela na minha casa para ajudar os meus filhos até eles alcançarem a mesma espiritualidade que eu, para eles alcançarem as mesmas capacidades espirituais para enfrentar o maligno. Eu preciso de armas espirituais para eu enfrentar o inferno. Eu não tenho como enfrentar o diabo sem conhecer as artimanhas dele. Então eu peço a Deus, me mostra as artimanhas, me mostra como que esses demônios estão investindo nas pessoas. E aí, com muita oração, muita intimidade com Deus, Deus começa a abrir, Deus começa a ensinar. E foi assim que eu aprendi, e é assim que eu estou aprendendo. Cada dia Deus me dá mais. Recentemente agora, quando Deus falou assim, resista ao demônio hereditário que matou a sua mãe e que quer matar você, sua irmã e todo mundo. Resista. Eu achei que Deus ia dizer, Deus não era mais fácil me curar, então? Então, ele não falou de cura, ele falou de resistência, que é um demônio que quer matar a minha família com problemas, né, de tipo, crise renais. Minha mãe morreu por conta de crise renais. Então, todo mundo vai, inclusive meu pai recentemente está com infecção urinária. Estava, em nome de Jesus, que eu creio que está curado. Então, quer dizer, é essa sequência, né, de destruição que essa entidade quer fazer. Então, o Senhor falou, resista pela fé. Resista, use a sua fé. Essa questão da resistência da fé é muito séria. Você precisa ouvir isso com bastante atenção. Então, você precisa aprender isso. Para você vencer esses demônios, você vai precisar ouvir alguém que já passou por essas experiências e que vai estar passando isso para você de maneira que você não sofreu tanto quanto eu. Você não vai sofrer tanto quanto eu para aprender. Eu sofro demais, eu preciso buscar muito, eu preciso orar muito para saber esse segredo todo que a gente está passando aqui. Muita oração, muita busca, muita oração às madrugadas, muita intimidade com Deus, muita leitura da palavra. Senhor, abre meu entendimento, Senhor, abre minha visão, Senhor, abre minha audição. E muita oração, vigílias e vigílias e vigílias para você saber disso aqui na boa em um vídeo só. E você saber todo esses mistérios, esse segredo, para você ser uma pessoa vencedora, feliz com Cristo e não se apegar a uma enfermidade achando que aquilo ali é uma coisa do seu corpo e que na verdade foi um demônio, foi uma seta, foi um espírito maligno que entrou no seu corpo para te maltratar, né? Para te atormentar, né? Como espíritos malignos, como epilepsia, espíritos malignos, né? Que vêm para te infartar, câncer, tudo. Mas é doença, tal. Olha, são espíritos. Eu vi o espírito do câncer andando na beira da calçada de uma mulher. Eu vi quando, de repente, aquele espírito do câncer, hoje essa mulher está com câncer. Na semana que eu vi, depois fiquei sabendo que ela estava com câncer. Ou seja, aquele espírito estava procurando o corpo para entrar. É um tumor, feito uma cebola, e tem uns galhos muito finos, muitos galhos dos braços, nos galhos do corpo que vence como raízes, e as pernas são raízes e raízes. E toma todo o corpo da pessoa. Todo o corpo, pega tudo. Ele sai enraizando, sai enraizando, sai enraizando no corpo todo. Então, é um demônio. É um demônio, não tem para onde correr. Não tem o que dizer depois do que eu vi. Então, como é que você acredita nisso? Eu não posso obrigar você a acreditar, mas eu posso te explicar que o Senhor me deu em sonhos, eu vi esse demônio andando na calça da mulher. Depois eu fiquei sabendo que a mulher está com câncer. Ou seja, com um tempo depois, esse demônio entrou dentro da casa dela. Estava beirando a calçada dela, né? E aí você vai tentar explicar para ela que é um demônio, então ela não vai querer saber. Vai dizer, não, meu corpo que não reagiu bem e tal. Então é complicado tentar convencer a pessoa para lutar pela sua vida, para expulsar aquele demônio. Eu não te rejeito, saia do meu corpo, em nome de Jesus Cristo. Eu estou curada pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus Cristo. Começar a crer no seu milagre. Estou curada em nome de Jesus. Tá? Eu tive uma dor de cabeça muito forte, que eu parecia que eu ia enlouquecer. E aí eu peguei, entrei para debaixo do chuveiro, com febre, com quenturão todo, tomei um banho. Eu disse, eu vou montar na minha bicicleta, vou andar por aí, vou determinar que eu estou curada dessa dor de cabeça. E eu botei a mão e disse, Satanás, sai da minha cabeça em nome de Jesus. Eu vou fazer as minhas coisas porque eu estou curada. E fui embora para a rua. Lá na rua mesmo, a dor de cabeça foi para o inferno, porque eu resisti e repreendi e mandei para o inferno. E ela foi. E ali eu fui, estava numa alegria tão grande que eu fui para uma vizinha, cheguei lá, Jesus me curou de dor de cabeça agora, eu quase morri, Jesus me curou, Jesus me curou. Eu botei batata, rodela de batata na testa, tudo, nada adiantava, e não tinha nada que adiantasse, e era um demônio que havia entrado na minha cabeça para me fazer mal.
Então o Senhor me curou, graças a Deus. Não existe nenhuma enfermidade que Jesus não cure, doenças, encostos que ele não expulse. Se você expulsar, ele sai em nome de Jesus. Então vamos ficar mais esperto nessas batalhas espirituais. Vamos continuar um pouquinho aqui. A masturbação. Algumas Ó, pessoas dizem que a masturbação é natural. adultério, Não acredito nisso. Mas não masturbação. estou muito preocupado com isso. Deixa eu te contar uma coisa. Se você tem um problema com a masturbação e não consegue superá-la, Misericórdia. você se odeia por fazer isso. É Mas continua fazendo isso, é um demônio. um demônio. E posso dizer, sem exagero, já vi centenas de pessoas libertadas de espírito de masturbação. Meu Deus, isso é E deixa terrível. eu te dizer agora, para não te envergonhar Escraviza. depois. Geralmente sai por entre os dedos. E muitas pessoas me dizem, irmão Prince, não sei o que há de errado comigo. Meus dedos estão ficando rígidos, estão ficando dormentes. Estão curvados para trás, estão formigando. Eu digo, posso lhe contar o seu problema, é a masturbação. Ouça, é um espírito muito teimoso. Então, se você quiser retirá-lo, você precisa estar determinado. Sacuda-o dos dedos, continue até que não esteja mais lá. E implore o sangue de Jesus contra isso. Agora, se você está feliz se masturbando, não deixe que eu estrague sua felicidade. Mas se você é escravo disso, como milhões de pessoas são, então quero lhe dizer que você pode ser libertado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, gente, acabou aí, ó, o nosso vídeo, tá bom? E quero lembrar aí vocês que nós vamos estar fazendo algumas ressalvas de alguns vídeos antigos, até porque para que venha esclarecer melhor, né, a Igreja de Cristo Jesus que luta para se salvar. E luta para se salvar porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância, tá? Então eu quero agradecer a Deus por tudo, né? Por essas experiências que Deus tem me dado. São muitas, são várias e várias e várias. Dá para escrever um livro, né? Ou vários livros, mas aos pouquinhos a gente vai estar passando aqui a experiência. Você vai estar aprendendo, tá? E resista, resista em nome de Jesus, use este nome, neste nome há poder, tá? Este nome há poder, e se você estiver, quero lembrar em todos os meus vídeos, que se você estiver, mesmo que seja na hora da morte, sentindo que a morte está chegando, comece a pedir misericórdia a Deus, comece a pedir perdão de todos os seus pecados, se salve em nome de Jesus, amém? Se salve em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Vamos orar? Vamos orar para que Deus venha abençoar o seu lar, para que Deus venha te curar. Diante de tanto conhecimento, né, seria muito triste não profetizarmos aqui sobre a sua vida, né? Então vamos profetizar em nome de Jesus Cristo. Querido Deus, Deus soberano, perdoa, Senhor, os nossos pecados, pensamentos, palavras e obras. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, se esta pessoa que está nos assistindo agora, esta pessoa está com algum encosto, algum espírito demoníaco, alguma enfermidade, eu repreendo agora, em nome de Jesus, inchaços, malditos, espírito de insuficiência cardíaca, espírito de insuficiência renal, espíritos malignos, de dor de cabeça, seja qual for esse espírito, eu te repreendo em nome de Jesus, da nossa vida, da minha vida, da vida dessa pessoa, porque, Senhor, eu sei que isso é uma luta que nós vamos ter que enfrentar, porque o céu será tomado à força, como diz a tua santa palavra, e porque o inimigo sabe que o nosso lugar é o céu, e ele vai lutar para a gente não ir para lá, então vai colocar em nós tudo possível para nos maltratar, para a gente poder reclamar, para a gente murmurar contra o Senhor, para a gente blasfemar, para a gente ficar triste com os céus, e achar que toda a culpa vem de Deus, por Deus não nos acudir. Então eu repreendo esse espírito de resistência. Eu repreendo esses encostos malditos, mentirosos, em nome de Jesus. Está anulado, repreendido, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por tudo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, Senhor Jesus, e que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe.